Quando os primeiros 4 dos 7 selos forem quebrados, 4 cavaleiros serão convocados. Conquista, guerra, fome e morte. Com eles, esses cavaleiros trarão o Apocalipse. Você provavelmente já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, seja através das histórias bíblicas originais ou de alguma referência moderna. Quando se trata do fim dos tempos, é impossível não esbarrar nos 4 cavaleiros. Então, quem são essas figuras misteriosas e qual é exatamente a sua história? A ideia dos 4 cavaleiros tem origem cristã e aparece em 3 livros da Bíblia. No Antigo Testamento, encontramos referências em Zacarias capítulo 6, versículo 1:8 e em Ezequiel capítulo 14, versículo 21, que menciona 4 juízos: espada, fome, feras e peste, paralelos diretos aos cavaleiros. Já no Novo Testamento, é em Apocalipse capítulo 6, versículo 1:8 que esses cavaleiros são revelados com detalhes impressionantes. Quando o Cordeiro de Deus abre os primeiros 4 selos, ele convoca 4 seres que cavalgam em cavalos branco, vermelho, preto e pálido. Desses 4 cavaleiros, apenas a morte é nomeada na Bíblia. Os outros são identificados pelo que representam. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, título dado a Jesus Cristo, é quem abre os selos. Isso sugere que o próprio Deus está permitindo que esse julgamento venha sobre a humanidade, talvez como punição, talvez como consequência dos próprios pecados da humanidade. O primeiro cavaleiro a aparecer é o Cavaleiro Branco, o Cavaleiro da Conquista. E vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como em voz de trovão: venha. Olhei, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro trazia um arco, foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro foi interpretado de várias maneiras. Nesse contexto, conquistar significava espalhar a palavra de Deus pela terra. O cavaleiro está vestido de branco porque, na Bíblia, essa cor está associada à pureza, a Cristo e à retidão. No século XIX, alguns afirmavam que esse cavaleiro representava algo mais próximo do anticristo e não era uma figura positiva. O cavaleiro branco também foi associado à guerra, o que faz sentido, já que guerra e conquista andam juntas. Mas a guerra é mais ligada ao cavaleiro vermelho. Muitos também chamam o primeiro cavaleiro de peste em vez de conquista, e há razões para isso. Guerra e conquista são muito similares. Nos últimos séculos, escritores e estudiosos passaram a associar o primeiro cavaleiro a doenças infecciosas, o portador da peste. Os romanos interpretaram os 4 cavaleiros de forma diferente. Eles os viam como profecias sobre o futuro do Império Romano. A cor branca simbolizava triunfo, sucesso político e prosperidade. Embora o cavaleiro branco não fosse visto como Cristo pelos romanos, ainda era considerado uma figura positiva. O segundo cavaleiro é o Cavaleiro Vermelho, o Cavaleiro da Guerra. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e de fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Tudo sobre o segundo cavaleiro é direto. Ele cavalga um cavalo vermelho sangue, brandindo uma espada como declaração de guerra. Espadas erguidas eram um sinal de intenção de batalha, e o vermelho simboliza o derramamento de sangue. Os cavaleiros branco e vermelho estão ligados à guerra, mas não ao mesmo tipo. Conquista implica tomar controle através da força militar, como espalhar a palavra de Deus. Já o Cavaleiro Vermelho representa a guerra civil. Foi-lhe dado tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Para os romanos, o Cavaleiro Branco simbolizava o sucesso de Roma, mas o vermelho representava o fim da paz, revoltas, guerra civil e insurreição no império. Isso foi atribuído ao imperador Cômodo, cujo reinado marcou o fim da Era Dourada de Roma.
O terceiro cavaleiro é o cavaleiro negro, o cavaleiro da fome. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei, e eis um cavalo preto, seu cavaleiro trazia uma balança na mão. E ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. A balança pode ser vista como a balança da justiça ou como a forma de pesar comida em tempos de fome. O trigo e a cevada mencionados eram essenciais, e os preços citados equivaliam a um dia de trabalho só para comprar pão. O texto também diz que o azeite e o vinho não foram afetados, mas esses eram luxos inacessíveis para o trabalhador comum. Isso pode ser literal. Pragas de gafanhotos destruíam plantações, mas videiras e oliveiras resistiam mais. Se o cavaleiro trouxe fome como punição, atacar o essencial, trigo e cevada, faz sentido. Para os romanos, o terceiro cavaleiro representava impostos excessivos sobre os cidadãos. Os ricos mantinham seus luxos, enquanto o povo lutava para comer. O quarto e último cavaleiro é o cavaleiro pálido. Pálido sugere uma aparência doentia, em algumas interpretações artísticas, é associado ao verde. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei, e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. Este é o único cavaleiro nomeado, Morte, ou Thanatos, o espírito grego da morte não violenta. Ele é seguido pelo Hades, o reino dos mortos, não necessariamente o Deus. A morte tem autoridade para matar, e o Hades para recolher as almas. Mas a menção à espada, fome e peste sugere que essa passagem se refere a todos os 4 cavaleiros. Para os romanos, a morte marcou anos de carnificina, fome e falhas do império. A dissolução final do Império Romano. Os 4 cavaleiros têm várias interpretações, como profecia do grande tribulação, julgamentos de Deus, onde os fiéis sobrevivem. Primeiro selo, Anticristo. Segundo selo, guerra global. Terceiro selo, colapso econômico. Quarto selo, morte de 1/4 da população. No livro de Zacarias, os cavaleiros são espíritos enviados para manter a paz, o oposto do Apocalipse. Chegamos ao fim de mais uma jornada. Espero ter esclarecido sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, símbolos poderosos que nos alertam sobre o juízo, a justiça e o plano de Deus para a humanidade. Que esse estudo nos leve, não ao medo, mas ao arrependimento, à vigilância e à esperança em Cristo, nosso único Salvador.